Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, workshop A Inclusão da Criança Pequena nas Práticas Cotidianas. Meu nome é Suelen, vou acompanhar vocês durante todos esses encontros, durante as nossas formações. E já lembrando vocês que o nosso próximo encontro será no dia 24/6. Então, tira um print aí para você não esquecer essa data e reforço aqui. Se você não conseguir assistir na data, não tem problema. Vai ficar gravado, disponível para você assistir em outro momento. Então, não se preocupe se você não puder assistir na data. Você vai poder assistir com calma, no seu tempo, em outro momento, ok? Então, grave essa data aí. No encontro anterior, nós falamos um pouquinho sobre a escuta sensível. É muito importante essa escuta sensível do professor, essa escuta ativa, ali estar presente, né? O que é uma escuta sensível, uma escuta ativa? É estar presente junto com a criança naquele momento, né? Observando. Falamos sobre a linguagem, né? Qual é o meio de comunicação dessa criança? Isso também faz parte dessa escuta sensível, é perceber qual é o meio de comunicação dessa criança. Se ela não é verbal, como ela se comunica? Como ela se expressa? E li também para vocês o poema de Loris Malaguzzi, para a gente refletir um pouquinho sobre essas diversas formas de expressão dessa criança, que também entra, né, tudo linka com a escuta sensível, eu observar essa criança, deixar que essa criança se expresse. Vimos também várias sugestões de modelos de rotina, como estruturar a melhor rotina para a sua criança e conversamos também sobre as transições, porque quando nós falamos de práticas cotidianas, são vários momentos dentro da rotina, né, na unidade. E existem transições e é muito importante que a gente trabalhe essa transição com a nossa criança com deficiência pela questão da rigidez cognitiva nessas mudanças, né, de momentos. Então, por isso, nós vimos várias sugestões de rotina e também a questão da rotina ser linear, a passagem do tempo. Então, como que eu organizo, como que eu apresento essa rotina para a criança? E conversamos também sobre a organização desse espaço, dessa proposta, né, que nós observamos, planejamos a proposta, tem que ter uma intenção, onde vai ser a minha proposta, no espaço externo, no espaço interno. Então, tudo isso está interligado. Então, conversamos bastante sobre isso também. Então, foram muitas conversas, né? Muito conteúdo no nosso encontro anterior. Mas, se você não conseguiu acompanhar os nossos encontros ainda, mire aí a câmera do seu celular, tem o QR Code do primeiro e do segundo encontro. Se você não pôde assistir ainda, fique tranquilo, mire a câmera do seu celular para que você possa assistir em outro momento. Mas é muito importante que você assista os primeiros encontros, porque um vai complementando o outro. Então, é importante que você reserve um momento para você assistir com calma a formação, rever, voltar o vídeo, observar muito as sugestões que nós apresentamos aqui na formação para você, que vai te ajudar muito aí na sua prática dentro da unidade. E hoje nós vamos conversar sobre os campos de experiência na vida cotidiana, porque nós trabalhamos os campos, mas é dentro desse cotidiano. Como que a gente planeja, né? Pensando nesse campo de experiência, como que a gente consegue incluir a nossa criança com deficiência dentro dessas propostas? E hoje nós vamos conversar sobre isso. Mas é muito importante que antes da gente pensar nesses campos, nesse planejamento, nós precisamos pensar o quê? No nosso olhar como professor. Né? O que acontece? Ele precisa estar voltado para o grupo todo. Eu preciso pensar em propostas, o meu planejamento, ele precisa contemplar todas as minhas crianças. Lembrando sempre que cada criança ela é única, independente de ter deficiência ou não. Cada uma se desenvolve, aprende de uma forma diferente, ela é única. E é assim que a inclusão acontece, né? Eu pensando em todas as minhas crianças. Então, eu não vou pensar em uma proposta
diferente ali somente para a minha criança com deficiência, não. Eu vou pensar em uma proposta em que eu contemple todas as crianças. Se eu preciso trabalhar coordenação motora com a minha criança ali com deficiência, eu vou fazer essa proposta para todas. O meu objetivo maior ali é atingir a minha criança com deficiência. Porém, será que na turma também não tem outras crianças que precisam trabalhar essa coordenação motora? Então, pensando dessa forma, eu estou contemplando todas as crianças, porque isso vai beneficiar, esse trabalho com a coordenação motora vai beneficiar todas as crianças. Então, meu objetivo não é que elas façam tudo igual. E não, e sim é que elas aprendam, elas participem, explorem e brinquem para aprender juntas. Trabalhar esse grupo em conjunto. E é muito importante também esse meu olhar sensível enquanto professor tem que perceber que eu preciso olhar para essa criança com deficiência como uma criança. Eu não olho a deficiência dela. Esse diagnóstico, ele não está antes. Antes vem o quê? A criança, independente do diagnóstico. É a Maria, é o Pedro, é o João que tem uma deficiência. Mas eu olho a criança. Eu olho que é uma criança que brinca, que sente, que aprende interagindo com o outro. Então, essa deficiência, ela não define a criança e nem o que ela pode aprender. Eu vou olhar para o potencial dessa criança. O que que ela sabe? É nisso que eu, enquanto professor, tenho que olhar para a minha criança. E isso, a deficiência dela não vai definir o limite até onde ela vai aprender, eu não sei. Por isso eu trabalho potencial, eu não sei até onde essa criança pode ir, mas eu vou mostrar para ela que ela consegue sim, que ela pode ir além e eu preciso acreditar que essa criança, ela aprende sim da forma dela, não da minha forma, da forma dela no tempo dela, mas que ela vai conseguir sim aprender, que ela vai aprender a brincar com determinado brinquedo, que eu estou aqui para ajudá-la, mas eu, enquanto professor, preciso acreditar nela. Esse é o olhar sensível, olhar além dessa deficiência, olhar para a criança, para o potencial dela. É a partir do potencial que eu vou trabalhar com essa criança, porque a dificuldade eu sei. Muitas vezes a dificuldade ela está descrita no diagnóstico. Então, o que ela não sabe, eu já sei, está ali no documento. Mas o que ela sabe? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. O que essa criança sabe? E é a partir daí que eu vou trabalhar com ela, a partir do potencial dessa criança. Então, o meu olhar enquanto professor, ele precisa estar além dessa deficiência, para o potencial. O olhar é para a criança, que está sim se desenvolvendo junto com as demais. Às vezes ela vai precisar de um tempo a mais naquele brincar, um tempo a mais para ter autonomia no momento de alimentação, mas que ela vai conseguir, desde que eu, enquanto professor, acredite nela e planeje propostas para que ela atinja os objetivos. Então, esse é meu olhar enquanto professor, para a criança e não focado na deficiência. E o que são os campos de experiência? Eles são o nosso documento norteador, né? São 5 campos de experiência que estão na BNCC. É o documento norteador que vai mostrar ali para o professor quais habilidades eu preciso trabalhar, o que essa criança precisa desenvolver do 0 aos 5 anos. Então, é extremamente importante que eu saiba, que eu estude, eu, enquanto professor de educação infantil, eu conheça os campos de experiência, eu estude sobre esses campos. É um documento muito importante. Ele vai nortear esse planejamento, vai nortear as suas práticas pedagógicas. Então, quais são esses campos? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nossa, são muitos campos, Fanny. Como que eu trabalho esses campos? Eu vou trabalhar de forma separada? Eu trabalho em conjunto? Como que eu trabalho? Como que eu planejo com base nesses campos de experiência? Juntos.
nós não separamos os campos, não trabalhamos um campo por vez. Por quê? Porque nós pensamos nessa criança como um ser integral. Então, o desenvolvimento é integral. Então, esses campos, eles não acontecem separados. Eles acontecem juntos, porque eu não trabalho eles sozinho com a criança. Porque a criança, eu penso nela que ela está se desenvolvendo integralmente, como um ser integral. Então, os campos estão todos unidos na proposta. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente entender melhor essa questão de que os campos estão juntos. Então, por exemplo, em uma brincadeira ali de massinha, quando a criança ela está amassando, e aí entra o quê? O meu olhar enquanto professor observador, para que eu possa planejar, observei essa criança e vou planejar uma proposta com base nos campos de experiência. Então, lá na brincadeira de massinha, quando ela está amassando, qual seria o campo? O que eu estou trabalhando com ela? Corpo, gestos e movimentos. Então, é muito importante que você coloque lá no seu planejamento. Não é apenas uma brincadeira de massinha. Olha tudo que eu estou trabalhando por meio dessa proposta. Então, quando ela está amassando, também estou trabalhando corpo, gestos e movimentos. Quando ela está criando formas, porque a criança está ali com as forminhas e ela vai criando várias formas diferentes com a massinha. Então, entra em traços, sons, cores, formas. A conversa com as outras crianças, quando ela está interagindo com as outras crianças. O que nós estamos trabalhando? A escuta, a fala, o pensamento, a imaginação. Quando ela compartilha esse material, compartilha essa massinha com o outro, compartilha a forminha da massinha com o outro, o que nós estamos trabalhando? O eu, o outro e o nós, essa relação com o outro. Quando ela compara os tamanhos, vou fazer uma minhoca bem grande, olha essa minhoca é pequenininha, essa bola ela é grande, essa bolinha é pequenininha. O que eu estou trabalhando nesse momento? Espaço, tempo, quantidade, relação, transformação. Então, em uma brincadeira de massinha, eu estou trabalhando os 5 campos. Então, é dessa forma, quando a gente fala esse desenvolvimento integral, que a gente precisa pensar e planejar nessa criança como um ser integral, é justamente sobre isso. É quando eu trabalho todos os campos juntos. Então, não é apenas uma brincadeira de massinha. Olha tudo que está sendo desenvolvido. Olha as habilidades que estão sendo desenvolvidas nesse momento do brincar de massinha. E para minha criança com deficiência, esse brincar com massinha é muito importante. Esse amassar, olha esse desenvolvimento ali das mãos, da motricidade fina, sentir a textura dessa massinha, apertar essa massinha, porque quando eu estou apertando essa massinha, eu também estou trabalhando essa habilidade, desenvolvendo essa coordenação motora para eu segurar minha garrafinha de água, para eu pegar nos riscantes, para eu pegar nos utensílios, nos talheres, para eu pegar na minha mochila. Olha o movimento que eu faço. Então, olha como é importante essa brincadeira de massinha. As cores, eu estou trabalhando cores também com a minha criança. A relação, eu tenho uma criança que tem dificuldade de interação. Olha que bacana esse momento, brincando ali com a massinha, eu estou mediando, enquanto professor, estou ali junto, mediando essa relação das crianças. O momento também de modelar esse brincar. Será que todas as crianças sabem brincar de massinha? Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu papel enquanto professor? Nós também já falamos sobre o professor brincante. Então, eu vou sentar junto com essa criança. Como que eu amasso essa massinha? Como que eu faço essa cobrinha? Qual que é o movimento que eu tenho que fazer para formar essa cobrinha? E eu posso olhar para a criança e falar assim, vamos amassar? Olha lá, amassa, amassa, amassa. Eu estou modelando esse brincar, mostrando para ela como que eu brinco de massinha, como que eu aperto, como que eu faço uma bolinha. Qual é o movimento de fazer uma bolinha? Então, olha que rica que é essa proposta com massinha. E eu, enquanto professor, sento junto com a minha criança. E eu mostro como que eu uso a forminha de massinha. Então, eu não apenas disponibilizo esse material, eu preciso mostrar como que eu brinco com a massinha, como que eu brinco com a forminha. Eu tenho que amassar e aí eu tenho que colocar a forminha, mas eu coloco a forminha e eu preciso fazer um movimento o quê? De apertar. Olha quantos comandos. Eu amasso, eu coloco a forminha e eu aperto. São 3 comandos. Então, muitas vezes eu encontro o professor ali com a minha criança com deficiência, eu vou precisar fazer primeiro um comando. Então, agora a gente vai amassar. Eu vou apertar essa massinha na mesa.
Depois eu vou pegar essa forminha e eu vou colocar em cima da massinha. Depois eu vou apertar. Então eu preciso trabalhar um passo de cada vez. Então eu preciso estar o quê? Presente, o que nós conversamos no segundo encontro. Eu preciso estar presente enquanto professor, com o meu olhar sensível para entender que eu vou precisar ensinar a minha criança a brincar de massinha. E será que eu vou ensinar só a minha criança com deficiência? Não. Será que todos conseguem brincar sozinhos? Eles já compreenderam como que brinca de massinha, como que usa forminha? Não, eu vou mostrar para todos. Eu estou trabalhando o desenvolvimento da minha criança na educação infantil, a autonomia. Porque quando eu estou ensinando ali, ampliando a possibilidade, modelando o brincar da minha criança, eu estou trabalhando a autonomia. Para quê? Para que ela brinque sozinha, para que ela consiga brincar sozinha. Por isso eu estou mostrando como faz, modelando esse brincar, porque o meu objetivo é que ela brinque com autonomia, para que ela consiga brincar sozinha, pegar a massinha, pegar a forminha e ela mesma brincar. Então esse é o meu papel enquanto professora. Então nós pensamos nos campos juntos. Nunca pensamos no campo separado, porque essa criança, ela se desenvolve integralmente. E o campo, o eu, o outro e o nós, na construção da identidade. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho agora em cada campo. E como que a gente pode incluir a nossa criança com deficiência nesses campos. Então, o que é o eu? Eu me reconheço, eu reconheço o meu corpo, eu tenho autoconfiança, né? Eu me reconheço, a minha identidade, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Aí entra muito essa questão. Eu não sou a criança autista. Eu sou o Pedro, a Júlia. Lembra no início que nós conversamos sobre o olhar do professor, olhar além dessa deficiência? Esse campo está muito presente. Eu sou a Júlia. Eu não sou a autista ou a síndrome de Down. Não. Eu sou a Júlia, eu sou a Rebeca, eu sou o Pedro. Quem sou eu? Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar a rotina e eu percebo que a minha criança ela não se reconhece naquela imagem, eu preciso dar um passo para trás e trabalhar essa identidade. Aí é onde entra o meu campo de experiência. Olhar no espelho. O espelho ele é muito importante na educação infantil. Essa criança olhar nesse espelho, quem sou eu? O meu cabelo, o meu corpo, os meus olhos. Porque muitas vezes a gente acaba pulando essa etapa e trabalhando diretamente ali com autorretrato, na folha, desenhar, desenhe você, mas será que ela se percebe? Ou eu já mostro a foto, coloco a foto a imagem da criança na rotina e eu mostro para ela. Mas será que ele sabe que esse é o Pedro? Que é ele que está nessa imagem? Então vamos trabalhar primeiro essa identidade. Quem é o Pedro? Para que depois eu trabalhe com a imagem do Pedro da rotina, para que ele se reconheça nessa imagem, se reconheça, se perceba dentro desse espaço. E o outro? O desenvolvimento da empatia. Esse trabalho com os pares, essa interação entre os pares, é justamente trabalhando esse campo. Essa questão do respeitar, do dividir ali, eu olhar que o meu colega também quer brincar ali, que nós podemos brincar juntos. Então, que cada um é singular, cada um aprende de uma forma, esse conviver com o outro, respeitar o espaço do outro. E o nós, que é essa consolidação de um ambiente de relacional, onde as crianças estão se relacionando, um ambiente de pertencimento coletivo. Porque quando nós estamos trabalhando com as nossas crianças na unidade, é dentro de um ambiente coletivo, para que elas aprendam a conviver umas com as outras. Porque muitas vezes é uma criança que é filho único, que só tem ela de criança em casa, ela não tem relação com outras crianças. Quando ela está nesse ambiente educacional, é que ela aprende a se relacionar com o outro. Que eu sento na mesma mesa com os meus colegas, que eu tenho ali na proposta que dividir os brinquedos, e aí a gente trabalha a relação. É um ambiente coletivo. E nós trabalhamos esses momentos, esse campo de experiência. Então, olha o quanto é importante mediar essa interação enquanto professor, seja nos momentos de alimentação, no momento das propostas ali, no momento do café com cantos, no momento da sopa. Nós precisamos trabalhar essa interação em todos os momentos, porque é um ambiente coletivo e eu estou trabalhando essa relação com o outro.
E se eu tenho uma criança com dificuldade de interação, é muito importante eu mediar essa relação, mostrar como que eu peço o brinquedo ali para o meu amigo, que eu gostaria de brincar um pouquinho, como que eu sento ali para brincar junto com o meu amigo. Então, a todo momento, eu, enquanto professora, eu estou mediando essa relação, a todo momento. E aí, como que eu posso trabalhar essa relação? Né? Eu já expliquei aqui para vocês, mas o professor sempre mediando, sempre ali junto, com imagens, né? Se eu já trabalhei essa questão da identidade, a criança já se reconhece na imagem, eu mostro para ela, principalmente se a minha criança ela não é verbal, a comunicação dela é visual, eu preciso mostrar imagens. Então, eu vou mostrar para ela o que é aquele momento, ela naquele momento se relacionando com as outras crianças. Eu posso bater uma foto dela brincando ali junto com as outras crianças e eu insiro essa imagem na rotina para mostrar que é o momento da proposta, para mostrar para ela que naquele momento ali, agora nós vamos brincar juntos. Ou naquele outro momento, é o momento da higiene. Então eu mostro para ela essa rotina. A imagem, ela também é um recurso para que eu trabalhe essa interação com a criança. Essa questão dos pares. Pensar sempre nessa proposta. Nós trabalhamos também com pequenos grupos na educação infantil. E esse é um ótimo momento para você observar essa interação da sua criança. O que eu vou precisar? Vou precisar usar uma imagem? Ou eu vou precisar estar junto ali sempre, mediando essa interação ali inicial? Depois eu me afasto um pouquinho e observo, faço uma observação ali à distância. Se ela está conseguindo interagir, ou se ela está observando esse brincar, para ver como que brinca com esse brinquedo. Então, eu preciso mediar. Então, é um campo de experiência que precisa muito dessa mediação do professor. Se a minha criança ela tem essa dificuldade, e todas também, porque eu estou trabalhando a relação, a interação. Elas estão aprendendo tudo pela primeira vez, conhecendo pela primeira vez todas as coisas, essa relação com o outro. Então, eu vou mediar essa relação. Esse é o meu objetivo com esse campo enquanto professor de educação infantil. Então, sempre estar mediando o eu, o outro e o nós, que é o nosso primeiro campo de experiência. Então, sempre estar mediando as relações e intervir enquanto necessário. Enquanto professor, conheço a minha turma, eu conheço as minhas crianças. Então, eu sei qual é o momento que eu preciso intervir. O momento da alimentação, quando eles estão conversando, eu fico observando e espero o momento que eu preciso intervir. Então, sempre mediar. Então, essa é a participação do professor nesse campo de experiência, a mediação e intervenção quando for necessário. E aqui o corpo, gesto e movimento. O quanto é importante esse campo, a valorização desse corpo. O meu corpo também expressa. Meu corpo também, eu aprendo por meio desse corpo. E para a nossa criança com deficiência é extremamente importante, porque eu estou trabalhando o movimento, essa brincadeira corporal, a exploração do espaço, a exploração dos brinquedos, a coordenação motora, que nós já conversamos bastante aqui, o equilíbrio, a consciência corporal, autonomia, confiança. Então, a exploração também é muito importante, principalmente se a minha criança ela não está no nível do brincar ali simbólico. Ela pega e explora esse brinquedo. E é importante que ela explore, conheça, sinta os objetos, para daí eu mostrar para ela como eu brinco. Então, esse trabalho com o corpo. O primeiro, ela aprende inicialmente pelo corpo. Que eu pulo, que o meu corpo bate palma, como que eu vou nesse espaço, eu vou me organizar o meu corpo nesse espaço. Então é extremamente importante. E aí também entra a identidade, quando ela se observa. Então esse trabalho com movimento na educação infantil é extremamente importante. Para eu ter o meu equilíbrio, eu vou correr, não, eu vou andar devagar, eu vou andar rápido. Então, as propostas externas também são muito importantes. O trabalho com música. Às vezes eu tenho uma criança que ela não é verbal, porém ela canta. E nós cantamos muito na educação infantil.
E aí eu vou cantar para me comunicar com a minha criança. Eu vou cantar para ir até o momento do almoço, para guardar os brinquedos. Vou cantar para ser um momento de contação de história, porque aí ela já vai compreendendo a rotina. Ah, a professora está cantando a música tal, então agora é o momento de história. Ah, não, a professora está cantando a música de guardar os brinquedos. Ou cantando a música que nós vamos para o almoço. Isso também é antecipação. Então, olha como é importante eu estar sempre observando enquanto professor. E esse momento do corpo, o trabalho com esse corpo é extremamente importante. Porque vai ter uma proposta ali que eu vou precisar que essa criança sente, eu vou fazer uma proposta ali na mesa. E ela precisa sentar. Mas se eu não fiz um trabalho com esse corpo antes, talvez ela não consiga sentar. Para entender o limite da folha, para entender o espaço ali que eu vou sentar, o espaço da cadeira. Então eu preciso fazer todo um trabalho com esse corpo primeiro, para quando esse corpo estiver preparado, aí eu posso ampliar uma proposta na mesa ou num espaço mais restrito ali dentro da sala. Então eu preciso trabalhar sempre esse movimento com o corpo. O boneco articulado é uma boa sugestão também. Mão para cima, mão para baixo. E aí o comando também. Será que ele sabe o que é essa mão para frente, mão para o lado? Olhar para o lado, agachar, levantar. Qual é o coleguinha que está ao lado? Esse trabalho com a lateralidade. Olha quantas habilidades eu estou trabalhando com esse campo. Então é muito importante. Eu aprendo inicialmente pelo corpo. Eu preciso ter essa noção de que o meu coleguinha senta aqui. Ah, mas eu tenho um espaço delimitado aqui para eu sentar, porque eu tenho um colega do outro lado. E isso é noção corporal. E se eu não trabalhar o movimento com a minha criança, eu ter noção do meu corpo, eu não consigo sentar junto com as crianças e sentar dentro de um espaço. Então eu preciso trabalhar muito o corpo com as minhas crianças. E aqui algumas sugestões. Então, por exemplo, o equilíbrio, eu posso trabalhar com circuitos. Eu posso usar corda, eu posso usar o bambolê, eu posso fazer uma linha com um quadro de giz. Eu posso, eu mesma, criar esse percurso junto com as crianças para que ela pule, vá para frente, vá para trás. Então, ela tem que acompanhar essa linha. Então, eu preciso muito trabalhar nesse espaço externo também. E a modelação também vai entrar aí. Por exemplo, eu tenho que andar numa linha, eu vou mediar ali, eu vou mostrar para a minha criança como que eu vou fazer. Eu enquanto professor, eu vou mostrar, porque quando nós fazemos uma proposta, a gente precisa mostrar como faz e aí observar se as crianças vão conseguir reproduzir. Porque muitas vezes, nós enquanto adultos, quando uma pessoa está explicando para você alguma atividade, eu, por exemplo, sou muito visual, então quando você está explicando para mim alguma atividade, na minha mente, na minha cabeça, eu tento visualizar o que você está falando. E aí que entra também para as nossas crianças. Será que elas compreenderam? Então, às vezes, eu preciso o quê? Mostrar. Então, eu vou fazer e aí eu vou observar, pedir para que eles façam. Então, eu também estou modelando. Eu preciso da pista visual. Como que eu vou fazer? E às vezes, com a minha criança com deficiência, eu vou precisar, além de mostrar ali como faz, eu vou precisar fazer junto com ela. Pegar na mãozinha, andar ali em cima dessa corda, fazer junto ali, se eu vou usar no bambolê, eu vou fazer esse movimento com ela ali junto. Como que faz? Guiar ali na mãozinha, andar na linha com ela. Vou fazer o movimento do giz, eu vou desenhar com o giz lá fora. E aí eu vou ter que pegar na mãozinha e ir direcionando. Como é o movimento desse giz, eu vou precisar direcionar a minha criança. Às vezes, mais de uma vez. Não vai ser só uma vez, vão ser várias e várias vezes que eu vou precisar trabalhar com ela. E aí o apoio, porque existe a questão da pista visual, eu mostro como fazer, a modelação e às vezes é somente um apoio, um suporte, estar ali junto, que ela também cria essa confiança. Ah, não, meu professor ali fez junto comigo, agora eu consigo fazer sozinha. Todo esse trabalho de mostrar como é a brincadeira, modelar o comportamento, dar um suporte, tudo isso é trabalho de autonomia. Para que essa criança, mais para frente, ela consiga fazer sozinha.
ela consiga realizar essa proposta sozinha. Esse é o nosso papel enquanto professor quando eu estou trabalhando autonomia. E nessa questão do gesto, né, dessa questão desse campo de experiência, eu preciso também trabalhar a autonomia dessa criança. Toda essa ajuda que eu faço enquanto professor, todo esse suporte, é esse trabalho com autonomia. Então o professor ele é um guia. Eu guio essa criança nesse caminho. Então eu sou essa ponte, né, entre a proposta, essa autonomia e eu guio essa criança. Por isso, é o acreditar. Quando a gente entra na questão do professor acreditar. Eu acredito que você consegue e eu vou guiar você. Eu ajudo você a seguir. Então, esse é o nosso papel. E é muito bonito quando nós refletimos o nosso papel na educação infantil. Ensinar, trabalhar a autonomia com uma criança, trabalhar a relação com o outro. Olha o quanto é bonito, o quanto é rico, significativo na vida da nossa criança, o nosso trabalho enquanto professor. E muitas vezes nós não refletimos sobre isso. A nossa rotina é muito intensa ali, nós não paramos para refletir sobre esse trabalho de mediar, de estar junto, de mostrar. Eu guio essa criança. Então, a gente está trabalhando na etapa mais importante da vida dessa criança, que é a primeira infância, que é onde ela vai aprender tudo pela primeira vez. E ela vai levar, sim, muitas memórias na vida adulta. Nós temos muitas memórias da nossa educação infantil, da nossa infância. Mas nós, enquanto professor, temos que fazer essa escolha. Quais são essas memórias? Qual é a memória que nós queremos que essa criança leve? Porque a infância é um período muito curto. Então, eu quero que ela leve boas memórias dessa infância, porque ela fica um tempo muito grande, muito significativo na unidade, muito mais do que com a própria família. Então, esse é o meu papel de guiá-la, de estar junto, um papel muito importante que eu tenho na vida dessa criança. Então, acreditar que ela consegue, principalmente com a minha criança com deficiência, que o olhar muitas vezes está voltado somente para a dificuldade. Meu papel enquanto professor é olhar a potencialidade dela e acreditar que, independente dessas dificuldades, ela vai conseguir sim. Mas e aí, como nós já estávamos falando, será que esse corpo ele está preparado? Então, na imagem, por exemplo, a professora preparou um espaço ali que seria o momento do desenho. Então, ela colocou ali a folha sulfite e somente um riscante, né, o lápis de cor. Só que aí a minha criança não consegue sentar, permanecer sentada, desenhar nessa folha, nesse limite e com esse riscante. Aí o que a gente analisa? Desde o primeiro campo, esse eu, o outro e o nós. Lembram a identidade? Quem sou eu? E aí eu entro no outro campo, essa noção corporal. Será que eu estou preparado para estar presente nessa proposta? Será que eu tenho a minha motricidade fina está ok para pegar nesse lápis? Eu compreendi o limite dessa folha, que eu tenho que desenhar dentro desse limite? E que o meu corpo está preparado para sentar nesta cadeira? Às vezes não está preparado. Ele não vai conseguir participar. E aí eu entro na questão comportamental, da criança não querer participar dessa proposta. Então eu preciso estar muito atento. O meu olhar enquanto professor para toda a turma. Se eu fazer essa proposta, será que todos vão conseguir participar? Ou eu estou trabalhando com um pequeno grupo? Esse grupo ele vai conseguir participar? Será que a minha criança vai permanecer sentada para fazer o seu desenho? Será que ele está pronto para aquele recurso, aquele riscante? Será que não precisa ser um giz mais grosso? A folha precisa ser maior? Será que eu preciso prender essa folha? Porque muitas vezes nós também precisamos, essa folha sulfite ali, nós precisamos prender também. Porque esse movimento, essa folha que sai, se a minha criança tem uma rigidez cognitiva, a questão da folha mexer, ela pode se frustrar, ela pode gerar uma desorganização. Então aí também vem o meu olhar enquanto professor. Será que eu preciso prender a folha? Ou será que eu vou ter que fazer no chão? E aí eu também posso fazer antes essa proposta de uma outra forma. Em vez de já diretamente fazer na mesa, para observar se as minhas crianças elas estão prontas para essa proposta na mesa, eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso fazer no chão.
E o que é isso? Eu amplio essa possibilidade. Quando a gente fala de adequação pedagógica, também é uma ampliação de possibilidades. Eu não preciso fazer somente na mesa o momento do desenho. Eu talvez precise primeiro para o chão, que é o quê? Quando eu estou fazendo essa proposta no chão, eu estou trabalhando o corpo da minha criança dentro do espaço. Então, primeiro eu estou trabalhando com uma folha grande ali, um craft, que com o giz. E aí eu vou diminuindo aos poucos. Então, é um trabalho gradativo. Então, às vezes eu preciso começar no espaço externo, vir para o espaço interno, trabalhar com uma folha maior. E aí eu vou diminuindo. O riscante, eu começo com um riscante grosso e vou observando. Acho que agora a gente já consegue um giz mais fino, até chegar no lápis. Então eu vou precisar estar no chão ali, primeiramente. E se a minha turma, ela está pronta ali, algumas crianças conseguem realizar essa proposta na mesa, tudo bem. Eu também posso fazer ali ao lado, colar um papel no chão e as crianças que ainda não estão prontas, né, nesse momento para sentar ali na cadeira, elas podem sentar no chão ali ao lado. Vai estar todo mundo na mesma, realizando a mesma proposta. Porém, cada um de acordo com a sua necessidade. Isso é incluir todas as crianças no planejamento. Eu não preciso que todas estejam ali da mesma forma realizando a proposta. E às vezes esse olhar é um pouco difícil. Como que eu vou fazer para incluir todas? E esse é um exemplo. Um exemplo, no momento do desenho, umas podem estar desenhando ali no chão e outras podem estar desenhando na mesa. Não precisa todas estarem na mesa. Então, mas eu conheço a minha turma, eu sei como eu preciso trabalhar. Não, Sônia, realmente se eu não vou conseguir trabalhar assim, eu preciso que todos estejam, então, ou na mesa, ou todos estejam no chão com o papel. Tudo bem, você conhece a sua turma, mas é somente uma possibilidade que eu estou mostrando aqui para você. Se a criança não está pronta para sentar na cadeira, ela pode desenhar no chão. Então, ela vai fazer a proposta, mas da forma como ela consegue realizar. Então, eu estou respeitando a necessidade da minha criança, garantindo que ela participe de forma ativa da proposta com mais autonomia. Então, assim, desta forma, eu vou observando se a minha criança já está preparada para sentar na cadeira e realizar essa proposta nessa folha sulfite, né, que é um limite ali que eu coloco até onde ela vai desenhar, e com um riscante, que seja ou lápis de escrever ou lápis de cor. Então, às vezes, eu preciso dar um passinho para trás e trabalhar primeiro este corpo, para depois eu já colocar essa proposta na mesa, que é um limite, né, um espaço mais limitado para minha criança. Então, muito importante essa observação enquanto professor em todas as propostas, porque aí eu sei quando eu já posso dar um passo para frente ou quando eu preciso dar um passo para trás. E tá tudo bem se eu preciso dar um passo para trás para trabalhar determinada habilidade com a minha criança para poder avançar. Esse é o planejamento da educação infantil, essa flexibilidade. Por exemplo, você pensou uma proposta muito bacana espaço externo. O que aconteceu? Choveu. E agora? Não tem problema. Eu posso trabalhar outra proposta aqui dentro da sala e amanhã, se não estiver chovendo, eu realizo essa proposta lá fora. É flexível. Planejamento na educação infantil ele é flexível. Então, eu também preciso, enquanto professor, ter essa consciência que está tudo bem se a minha criança não consegue, nesse momento, realizar a proposta dessa forma. Eu vou ampliar para que ela possa realizar de uma outra forma. Vou pensar em estratégias para que eu possa incluí-la nessa proposta. E está tudo bem. Mas eu preciso observar. É muito importante eu estar observando a todo momento, porque assim eu vou conseguir pensar em propostas para incluir todas as minhas crianças, mas sempre observando com um olhar sensível, com escuta ativa. E aí, o próximo campo: traços, sons, cores e formas e expressividade. As várias formas que essa criança vai se expressar e ela vai experimentar também. Então, ela vai experimentar texturas, sons, cores, formas. Lembram que a gente sempre está conversando aqui que essa criança ela está experimentando tudo pela primeira vez.
E quando nós falamos de sons, de cores, de formas, é justamente sobre isso. Eu vou apresentar para essa criança materiais que não estão no cotidiano dela, na vida dela fora da unidade, muitas vezes. Então, quando eu vou trabalhar com tinta, com pincel, com argila, com massinha, eu estou apresentando para ela tudo pela primeira vez, muitas vezes. E aí, por meio desses materiais, ela vai se expressar. Muitas vezes, essa percepção que ela vai ter desse material, às vezes também com a textura, ela pode não gostar. Mas eu estou trabalhando essa criatividade. Ela precisa criar. Nós falamos que as nossas propostas, né, elas são experiências significativas para a criança. E é justamente isso. Esse campo, ele trabalha justamente isso. Essa criança, ela vai criar. Então, eu disponibilizo materiais para que ela crie, para que ela imagine. Eu oportunizo para essa criança esse momento de criar. Mas aí entra o meu planejamento enquanto professor de disponibilizar esses materiais. Seja o pincel mais grosso, um pincel mais fino, porque eu vou observar. Será que a minha criança ela consegue segurar esse pincel mais grosso ou esse pincel mais fino? Só que eu preciso disponibilizar para ela para que eu observe, para que eu avalie. Vários tons de tinta, argila. Eu acho que talvez ela não vá gostar. Mas se eu não disponibilizar, eu não vou saber realmente se ela gosta ou não. Então eu também preciso planejar os materiais. O que eu vou disponibilizar? Eu vou trabalhar com tinta, então eu acho melhor eu trabalhar no espaço externo, porque eu vou apresentar várias formas de fazer tinta. Porque nós temos também a tinta com a beterraba, ou a tinta mesmo no potinho. Como eu vou permitir uma exploração que eles criem, então eu vou fazer essa proposta no espaço externo. Então, olha a importância desse planejamento. O material que eu vou usar e o local onde eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com um craft, eu vou trabalhar com a folha sulfite. Então, eu preciso trabalhar tudo isso. E olha como os campos eles se unem. Lá no campo anterior que nós conversamos, o papel que está no chão. Nesse momento, eu posso estar trabalhando também esse campo de experiência, que são os materiais. Então, olha como todos os campos se unem em uma proposta. Eu coloquei um papel craft lá fora, eu vou estar trabalhando o eu, o outro e o nós, porque eu vou estar trabalhando essa relação. Eu vou estar trabalhando esse campo de experiência porque eu vou disponibilizar materiais para as minhas crianças. Então, percebem que os campos eles andam juntos em todas as propostas. Por isso que a gente não planeja uma proposta pensando em um campo só. Sempre todos os campos juntos, porque essa criança está se desenvolvendo de forma integral. Então, eu preciso disponibilizar esses materiais para que ela crie. Nós temos hoje, atualmente, crianças muito tecnológicas. E esse momento de criação é muito importante, de sentir o material, de sentar para explorar. Eu dou um tempo para essa criança pensar com calma, sentir essa textura, sentir elementos da natureza, pegar nesse pincel, criar com calma. Essa rotina que é muito intensa, né, a gente tem muitos momentos, muitas trocas ali naquele momento. Sono, almoço, então a gente precisa desse momento de pausa também. E quando eu planejo esse momento com esse campo de exploração de material, seja no espaço interno, no espaço externo, é um momento também de pausa para a minha criança, para que ela sinta essa textura. Eu apresente para ela uma argila, onde hoje ela vai apertar a massinha, ela vai apertar a argila com calma. Esse momento de pausa, ele também é importante. Então, eu planejar essas propostas que as minhas crianças sintam o material, sintam o elemento da natureza, sintam o chão. A educação infantil é muito chão. E eu sente junto com elas, enquanto professor, para observar, para estar presente. Dentro desse cotidiano, as práticas cotidianas, que são muitos momentos, é importante eu também pensar e planejar em um momento em que eu vá sentar com as minhas crianças para observá-las, estar com elas. E esse é um campo que trabalha a criação, que é um momento muito importante, que eu vou trabalhar esse momento de calma, mas também esse momento de sentir e observar também. Será que essa minha criança com deficiência, ela gostou dessa textura?
Muitas vezes, se ela é muito sensorial, ela não vai gostar de determinadas texturas. E aí eu também preciso observar e saber, não, essa textura aqui eu vou precisar trabalhar em outro momento. Ele gostou da massinha, então eu vou trabalhar com a massinha, com ele. Vou explorar mais a massinha nas propostas. Então, eu preciso estar junto e observando para saber se eu vou ampliar o material, eu vou trocar esse material, vou trocar a estratégia, ou eu vou ter que fazer no espaço interno ou no espaço externo. Então, ó, eu preciso sentar e estar junto. Se eu não estou sentado junto com a minha criança, eu não consigo observar, eu não consigo ter a escuta ativa. E aí eu não vou conseguir pensar em estratégias, em mais propostas para as crianças. E aqui estão algumas sugestões de materiais de como que nós podemos ampliar esse campo, essa proposta com esse campo de experiência. Então nós trabalhamos muito com elementos da natureza, com pinhas, trabalhamos com materiais não estruturados, que vocês estão vendo aí algumas imagens, que eu também posso unir o material não estruturado com um pincel, com a tinta, porque a criança está sentindo essa textura. Então eu tenho giz, eu tenho tinta, eu tenho esponja, massinha. Então explorar vários materiais. Então eu montar ali, nós falamos muito sobre espaços, sobre os espaços ali estarem planejados. Então ali na imagem a gente observa que tem vários materiais e que tem um planejamento desse espaço. Qual que é o papel que eu vou usar? Né? Ali é um contact, mas eu vou usar uma cartolina. Do contact eu vou passar para a cartolina, talvez para diminuir um pouquinho, se a minha criança já estiver pronta para usar esse espaço ali em uma folha menor. Então eu preciso estar planejando e observando. Então eu tenho um rolinho, se a minha criança não consegue usar o pincel, eu posso trabalhar com o rolinho. E olha o movimento que eu faço com esse rolinho. E aí também vai entrar a modelação, que eu vou ter às vezes que mostrar como que trabalha com esse rolinho, como que eu uso esse rolinho, pegar na mãozinha, lá que eu coloco na tinta, e aí eu vou no papel, como que eu faço? Então eu preciso também, eu disponibilizo e estou junto ali para mostrar como faz, mas eu preciso disponibilizar materiais para as minhas crianças. Porque se eu espero que as minhas crianças criem, eu preciso criar esse espaço para que essa criatividade aconteça, para que elas se tornem criativas. Então eu preciso trazer materiais, eu preciso planejar o meu espaço. Então não é somente o material que eu tenho ali. Eu preciso olhar, será que esse material ali, ele dá para toda a turma? Ou não? Então eu vou precisar ampliar. Então eu vou colocar lápis de cor, e giz de cera e vou observar. Ou eu vou colocar tinta, ou eu vou colocar um rolinho, o rolinho e um pincel mais grosso, ou pincel mais fino. E aí eu vou observando qual que as crianças vão se identificar mais, qual que elas vão conseguir manusear. Que eu preciso também, se a criança está com dificuldade de manusear determinado ali, ou é o rolinho, ou é o pincel mais fino, ou o pincel mais grosso, opa, eu preciso trabalhar aqui essa questão da coordenação motora, essa motricidade, essa apreensão palmar, como que tá? Então olha como é importante eu disponibilizar esses materiais para poder observar quais habilidades eu vou ter que planejar ali, trabalhar com as minhas crianças. Porque os campos de experiência, eles trazem isso, quais habilidades eu preciso trabalhar? O que eu preciso trabalhar dentro dessa prática pedagógica? E aí entra o professor observador. Então, a todo momento, nós precisamos estar observando. Então, dentro das práticas cotidianas, entra também esse professor observador. Para que observando, aí eu vou conseguir lá no meu planejamento contemplar todas as crianças. Então, esse espaço desse momento do criar também precisa ser muito bem planejado. O local que eu vou fazer, os materiais que eu vou usar, eu vou unir materiais que eu tenho com os elementos da natureza, ou eu só vou trabalhar inicialmente com os elementos da natureza para que eles sintam as texturas. Em outro momento eu vou inserir a tinta, ou eu vou inserir o pincel. Mas eu preciso sempre estar observando e junto com as minhas crianças. Um professor presente, para que eu possa compreender se o material, se aquela proposta ali foi significativa para minha criança, elas gostaram e eu vou ampliar ou não. Não houve o interesse, elas não
conseguiram ali criar, elas não gostaram e eu vou ter que mudar a estratégia, ou mudar os materiais, ou mudar o espaço, mas eu preciso estar junto para poder observar. Mais um campo, porém, eu diria que é também muita atenção, porque é escuta, fala, pensamento e imaginação. E aqui entram as diversas formas de linguagem, de expressão da minha criança. Porque para ter esse pensamento, essa imaginação ali, eu preciso saber qual é a comunicação da minha criança. É pelo olhar? É por gestos? São expressões faciais? É pela voz? Ela é verbal? Então, ela amplia as formas de comunicação também, mesmo que eu tenha uma criança que seja verbal. Mas eu também preciso mostrar para ela que ela pode se expressar de diversas formas. O campo que nós vimos anteriormente é um campo que a criança vai se expressar por meio da criação. Ou ela pode se expressar por meio também da linguagem corporal. O meu corpo também comunica. Ouvindo histórias, ela constrói esse pensamento. Quando eu falo o que aconteceu, quando eu trabalho uma passagem de tempo nessa história, eu estou trabalhando essa construção de pensamento, essa ordenação temporal, essa organização de ideias. Então, é um campo onde eu vou trabalhar muito a minha escutativa também enquanto professor, mas também a forma de expressão de comunicação da minha criança. Principalmente se eu tenho uma criança que ainda não está nesse brincar simbólico. E aí eu preciso trazer elementos para minha história, eu preciso repensar esse campo. Como que eu vou planejar para trabalhar, incluir a minha criança nesse campo de experiência? Eu vou trazer elementos visuais? Eu vou trazer objetos? Como que eu vou trabalhar para que ela se expresse dentro desse campo? Ela expresse os seus pensamentos? Como que eu vou ampliar esse faz de conta da minha criança? Para que ela possa começar a construir esse imaginar, esse faz de conta. Então é um campo que eu preciso muito ter escutativa enquanto professor. Esse olhar sensível, para saber qual é o meio de comunicação da minha criança. E aí na contação de história, quando a gente fala contação de histórias, é diferente de momento de leitura. Momento da leitura, eu estou com o livro, eu vou ler esse livro. Mas quando eu falo contação de história, eu vou ampliar. Então, eu posso contar uma história de diversas formas. E aí é um momento que eu preciso prestar muita atenção na forma de comunicação da minha criança. Ela é uma questão visual. Então, eu vou ter que trazer imagens para ela, porque eu preciso mostrar esse personagem para ela, mostrar a casa. Então, eu vou trazer imagens de uma casa. Se eu estou, por exemplo, contando a história de uma casa, eu vou trazer essa imagem para ela, a imagem do personagem, a imagem da criança. E aí eu vou contando porque ela é visual. Ela precisa pegar, ela tem a necessidade de pegar. No encontro anterior, eu comentei com vocês que com a minha criança, numa unidade, onde eu fui trabalhar a rotina, ela gostava de imagens, então eu precisei estruturar e criar uma rotina para ela como uma imagem, porque ela precisava olhar a imagem e segurar, então eu tive que estruturar uma rotina com imagens ali como se fosse uma história. E é dessa forma que a gente vai trabalhar também as imagens na contação de história, para que a criança perceba, observe, ela veja essa casa. Porque quando eu estou com um livro no momento de leitura, eu estou lendo, as crianças, se elas estão já nesse nível simbólico, com essa imaginação, nesse nível desse brincar de faz de conta, ela consegue, imaginando o lobo que chegou na casa, ou é o porquinho, ou a menina que chegou na escola. A minha criança que não está nesse nível simbólico, eu vou precisar mostrar para ela. E se eu estou com um livro aqui fazendo apenas a leitura, fica difícil somente virando o livro mostrando a imagem, que muitas vezes é uma imagem que mostra só o contexto ali. Não mostra uma parte desse contexto, não mostra o contexto todo. E quando eu trago essa imagem, esse visual no momento de contação de história, que é onde eu amplio, que eu posso contar histórias de diversas formas, eu vou estar incluindo essa criança. Ou eu vou trazer um objeto, vou trazer um urso, ou um carrinho.
E aí eu posso falar para ela: "Ah, olha só, segura esse carrinho aqui, ó". Agora eu posso ir contando essa história e eu posso ir entregando os objetos. É uma forma muito bacana de fazer com que as crianças participem dessa contação de histórias. Então, uma vai segurar o carrinho. E aí o urso foi para casa, segura o urso aqui para mim. E aí eu vou trazendo as crianças para essa história. Ah, tu segura o carrinho aqui para mim. E eu posso fazer uma caixa. E dentro dessa caixa, eu vou tirando esses objetos conforme eu for contando a história, conforme momentos dessa história. Então, entende que eu amplio. Então, quando nós falamos contação de histórias, o momento da contação de histórias não é pegar um livro e ler. Esse é o momento de leitura. Contação de histórias, eu vou usar elementos ou eu vou contar essa história. Eu vou usar um avental e eu vou grudar esses personagens. Então, contação de história, eu amplio, né? Eu trabalho com mais elementos, eu trago as crianças junto ali para esse momento. Então, eu preciso pensar e perceber e entender qual é a forma de comunicação da minha criança, para saber como eu vou conduzir essa contação de história. Ela é verbal, não é verbal? É com música? Ela é uma criança de linguagem musical. Então eu vou cantar. Eu vou cantar músicas, então vai ter momentos que eu vou cantar nessa história. Que a criança vai cantar, que o urso vai cantar, que o leão vai cantar. Eu vou trabalhar e aí eu vou trabalhar esse corpo. Como que o leão faz? E aí bateu palma? Bateu os pés? Fez, né, fez um movimento ali de mãos ali, bateu com a mãozinha do amigo, deu um abraço no amigo. Então eu vou trabalhar, inserir a música. Mas se eu não sei qual é a forma de comunicação da minha criança, eu não vou conseguir trazê-la para esse momento de contação de histórias. Então entendam que a gente precisa ampliar. Quando eu quero incluir todas as crianças, contemplar todas as crianças no meu planejamento, eu preciso ampliar as minhas propostas, ampliar esse momento. E é justamente isso. Para eu trabalhar todos os campos, eu preciso ampliar, estar sempre ampliando. E às vezes a gente acha que é muito difícil, a gente não tem uma dificuldade, não consegue. Como que eu vou ampliar? Por isso que eu trago essas sugestões para vocês, porque você conhece a sua turma e aí você vai analisar enquanto professor se essas sugestões cabem para a sua turma. Ou se pensando nessas sugestões, você vai precisar criar uma outra. Mas essa sugestão, ela amplia, ela se torna uma inspiração para que você possa planejar, pensar em propostas para a sua turma. Por isso é importante estar acompanhando aqui todos os encontros. Por isso que lá no início eu trago para vocês os QR Codes para que você esteja acompanhando, porque essas sugestões vão te ajudar lá na sua prática pedagógica dentro de sala. E agora, um momento de reflexão. Vamos pensar juntos. Nós observamos aqui, vimos os campos de experiência. E aí eu gostaria que vocês observassem essa imagem. Quando nós pensamos em propostas, né, e ali alinhada a todos os 5 campos de experiência da BNCC que nós vimos até agora, a gente pensa nas propostas e a gente observa essa imagem. Tal que é a proposta com brinquedos de encaixe, ali como exemplo o Lego. São várias peças, as crianças estão ali no tatame. Só que muitas vezes, esse momento ali, quando a gente somente disponibiliza essas peças, dura um momento muito curto, né? As crianças acabam dispersando. E quando eu tenho uma criança com deficiência, com pensamento rígido, é que ela precisa de uma rotina, né, para organizar o seu pensamento, essa proposta com todas as peças ali no tatame acaba sendo o momento que essa criança se desorganize, porque são muitas informações ali naquele momento, são muitas peças, muitas cores, tem muita informação e eu não vou conseguir incluir a criança nessa proposta, porque vai causar uma frustração, porque ela não compreende o que é para eu fazer. O que é para eu montar? Porque aí eu estou trabalhando um brincar simbólico. Então as crianças já sabem que é para sentar e montar as pecinhas. Só que muitas vezes a minha criança não vai estar com deficiência, não vai estar
nesse nível do brincar. E aí eu vou precisar repensar. E como que a gente pode repensar? Observando ali a imagem. Talvez uma quantidade menor de peças para poder incluir essa criança. Então a gente precisa refletir que não é somente disponibilizar o brinquedo, o material. Eu preciso pensar. Será que eu estou olhando essa imagem, eu estou trabalhando os campos de experiência, pensando no desenvolvimento integral da minha criança? Se esse tempo vai ficar muito curto, elas vão dispersar, está sendo significativo para elas? Eu desafiei as minhas crianças? Então é para que a gente reflita esse momento. Porque aí eu posso causar o quê? Às vezes um momento de fuga. Aquela excesso de informação para minha criança está gerando uma desorganização e ela precisa sair daquele ambiente. Então, quando a gente fala nesse ambiente planejado, também é no momento como eu disponibilizo esses materiais. Então, talvez diminuir essa quantidade de peças seria uma boa estratégia para que eu também sente com a minha criança e mostre para ela como que eu brinco de Lego, para que eu esteja junto. Então, planejar esse espaço é também importante para minha criança que tem rigidez cognitiva, que ela precisa olhar esse ambiente e perceber essa organização do ambiente. E aí eu não vou conseguir trabalhar essa mediação com ela, essa interação, sentar junto ali e pensar nessa interação. Então, não é só disponibilizar o brinquedo, o objeto, é pensar também. Então, aí, nessa imagem, a gente pode diminuir a quantidade. Não toda a caixa, mas eu posso colocar um pouco ali das peças, para que eu também consiga observar, enquanto professor, se eles realmente estão conseguindo montar, se eles estão tendo dificuldade. Porque às vezes a criança vai pegar a pecinha amarela. E aí são muitas peças que tem ali. Eu não vou conseguir. Então, a minha intenção ali, a gente planeja com intenção pedagógica. Então, qual é a minha intenção pedagógica trabalhando as pecinhas ali? Eu vou trabalhar coordenação motora? Eu vou estar trabalhando as cores? É sequência? É classificação? O que eu vou trabalhar com as minhas crianças? Será que eu vou conseguir observar nesse momento ali? Eu estou trabalhando os campos de experiência com ela? Qual é a minha intenção? A criança, ela está sempre brincando. Para ela, está sempre brincando. Mas nós planejamos esse brincar. O professor sempre tem que estar com intencionalidade pedagógica. Então, é um momento para a gente refletir. E então, como que a gente pode ampliar, então, Suelen, esse momento ali? Eu já dei uma sugestão. Diminuir essa quantidade de peças seria importante para que a gente possa incluir a nossa criança ali que tem a rigidez cognitiva. Mas eu também trouxe aqui uma outra sugestão para vocês, que eu posso trabalhar com a minha criança. Essa aqui é uma caixinha transparente que a gente pode adquirir em qualquer espaço ali, qualquer comércio, bem tranquilo. E o que eu fiz? Aqui é uma sugestão para vocês, tá? Eu colei a imagem, montei um carrinho e eu colei a imagem do carrinho na tampa. Por quê? Aqui eu tenho um objetivo, que é montar esse carrinho. Diferente de quando eu disponibilizo as peças e as crianças, elas montam porque elas estão em um nível simbólico. A minha criança, se ela não estiver nesse nível do brincar, eu preciso trabalhar com ela. Esse nível simbólico. Então, eu já tenho um objetivo aqui, uma meta, que é montar esse carrinho. Aqui dentro, e agora é um ponto muito importante, aqui dentro estão todas as peças que formam esse carrinho. Nem uma peça a mais e nem uma peça a menos. Então, aqui estão somente as peças que vão montar esse carrinho. E aqui também eu tenho a pista visual. Então, eu tenho o passo a passo de cada imagem. Como que eu vou montar esse carrinho? Porque se eu só levo essa foto aqui para as crianças, então a gente vai montar aqui esse carrinho. Mas por onde que eu começo? Eu começo pela rodinha? Eu começo pela peça azul, pela peça branca? Por onde que eu começo? Então, eu preciso de um norte. E aí você vai lembrar, lá da sua infância, brinquedos que a gente tinha muitas vezes, que tinha aquele manualzinho que ia por número 1, número 2, que a gente ia montando um passo a passo. Aí a gente conseguia montar todo o brinquedo. E às vezes eu vou precisar fazer isso com a minha criança. Mostrar para ela como que ela vai iniciar.
E aí eu tenho o passo a passo. Mas às vezes a minha criança não vai dar conta de tudo isso aqui. Então o que que eu posso fazer? Pegar somente o primeiro passo. Então eu vou montar a peça azul e a peça branca. Então eu vou encaixar. E aí o que que eu faço? Eu mostro para essa criança. Opa, aqui para um passo azul, vai em cima. Eu mostro para ela, ó, aqui está o passo a passo. Porque às vezes, além de mostrar a imagem, eu vou precisar mostrar como faz. Como que eu encaixo? Ah, aqui um em cima. Talvez eu vou somente ficar nesse passo aqui, nesse primeiro passo. Depois que eu trabalhei com ela, ela conseguiu, eu vou dar o próximo passo. Ah, é encaixar a rodinha. E aí eu vou encaixar a rodinha. Então, eu vou precisar sempre mostrar também esse passo a passo. Então, aqui é uma forma de ampliar. E eu posso fazer com todas as turmas. Eu posso fazer outros, eu mesma construir, porque aqui eu mesma construí e tirei a foto. Então, você pode fazer outras construções e trabalhar com as crianças. Ah, queria trabalhar na mesa, Sueli. Eu posso ter várias caixinhas dessa e também trabalhar na mesa com eles. Então, eu ampliei a possibilidade. Mas aqui eu fiz justamente, o objetivo era ampliar, ensinar a minha criança a brincar com o Lego. E aí eu coloco. Depois que ela eu já consegui trabalhar com ela, essas pecinhas, aí eu posso ampliar. Colocar uma pecinha a mais, duas, para que ela procure as peças que formam o carrinho. Mas inicialmente eu preciso colocar as peças que vão formar o carrinho. E aí, mais possibilidades. Olha quantas possibilidades que nós temos que podemos trabalhar com o Lego. Então, eu tenho ali, por exemplo, o pareamento, né? Pode ser uma folha sulfite ou pode ser uma folha maior, né? Eu mesma posso contornar ou a criança também pode contornar. E aí a criança ela vai olhar qual é o tamanho, qual é a cor, ela vai fazer esse pareamento. Ali nós temos também a cestinha. Como eu mostrei aqui a caixinha para vocês, aí é a cestinha. Então eu tenho um desafio ali para ela. Ela tem que montar as cores ali naquela sequência. E aí eu coloco uma quantidade ali pequena dentro de uma cestinha. E aí eu vou trabalhando. E eu posso fazer vários, né? Esses são cartões, eu posso fotografar também, montar e fotografar. E quando eu vou colocar os Legos no tatame, eu posso entregar para as crianças essas imagens, para que elas possam montar. E aí eu também amplio a possibilidade, eu desafio as crianças e eu amplio esse tempo delas também nesse brincar com Lego, para que eu vá observando que elas estão conseguindo acompanhar com a imagem, elas estão conseguindo montar. Ah, eu tenho uma criança que o hiperfoco dela, Sueli, é em animais. Eu posso colar imagem, imprimir uma imagem dos animais e eu posso colar na pecinha de Lego. Inicialmente ali com duas, né? Só para mostrar o movimento. Eu quero trazê-la para a proposta. Então eu colei a imagem do hiperfoco dela e aí eu trabalho somente com duas peças para mostrar para ela o movimento de encaixe e depois eu posso ir ampliando. Mas eu coloquei hiperfoco para trazer essa criança para a proposta, para incluí-la. Então isso é ampliar a possibilidade. Então, essa questão da peça, né, nós trabalhamos muito com peças de encaixe, eles gostam muito dessas peças de encaixe, mas nós não podemos só disponibilizar apenas as peças, nós precisamos ampliar, né, trabalhar habilidades com essas crianças. E aí, como que eu vou fazer com a minha criança com deficiência? Então, aqui estão algumas sugestões de ampliação de várias possibilidades, mas você conhece a sua criança, você sabe qual será a melhor proposta para ela, como que você pode ampliar. Mas aqui são algumas sugestões, porque muitas vezes nós precisamos de inspirações. A gente precisa de mais inspirações para que a gente consiga trocar, partilhar e aí ampliar as nossas propostas, né, e deixar o nosso planejamento muito rico e contemplar todas as nossas crianças. E aqui são mais possibilidades de ampliação. Quando nós pensamos nessa questão de entregar os materiais, né, para nossa criança sentir a textura, eu preciso organizar esses materiais também. Como que eles estão ali disponíveis ali na minha sala? Elas estão numa prateleirinha, não, eles estão organizados em caixas. Como que eu disponibilizo? Elas têm acesso a esse material? Uma criança tem acesso?
Então, ali na imagem, a gente já vê alguma organização de materiais não estruturados para que essa criança explore, para que ela investigue, ela sinta essa textura. Mas eu disponibilizei esse material, mas eu também preciso planejar como que ele vai estar disponibilizado na minha sala. E ali carrinhos, porque nós temos muitas crianças que também gostam muito de carrinho. Mas em vez de somente dar o carrinho, disponibilizar o carrinho para a criança, eu posso ampliar. Posso criar vagas de estacionamento, posso colocar o número no carrinho e colar o número na vaga para essa criança fazer o paramento. Eu posso trabalhar com pistas. Olha, eu trabalhando esse corpo, ele está brincando com o carrinho, mas qual é o movimento do carrinho? O carrinho desce, o carrinho sobe, o carrinho estaciona. E aí, quando eu trabalho com a pista, é muito importante que eu sinalize, tá? Se eu tenho uma criança ali com deficiência, com pensamento rígido, eu preciso sinalizar. Eu começo por onde? Que é a mesma questão da peça de encaixe ali. Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo? Onde o meu carrinho entra? Por onde que ele vai? Eu vou precisar sinalizar. Então, eu preciso colocar uma flecha ali, por exemplo. Onde que ele entra? Eu preciso sinalizar. E aí, por onde ele sai? Qual é a saída? Qual é a direção desse carrinho? Ele vai para o lado? Ele vai para a frente? Então, isso também eu preciso sinalizar para minha criança. Onde que eu começo? Por onde que o carrinho vai passar? Onde esse carrinho vai sair? Onde esse carrinho vai estacionar? Então, eu também preciso sinalizar. E entra também a modelação. Eu vou mostrar para ela o movimento desse carrinho, que o carrinho sobe na ponte, o carrinho vai descer, que o carrinho vai parar porque tem um outro carrinho na frente, como que ele vai estacionar esse carrinho. Então também entra o meu papel enquanto professor, que é o professor brincante. Nós somos o professor brincante na educação infantil. Nós precisamos brincar junto com as nossas crianças para observar esse brincar, em que nível do brincar essa criança está, que habilidades eu vou precisar trabalhar dentro dos campos de experiência. Então, muito importante. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje os campos de experiência, porque nós precisamos planejar. Esse é o nosso documento norteador. Além do nosso currículo da educação infantil, a gente precisa saber quais são esses campos, que é o que eu vou trabalhar com as minhas crianças dentro da minha sala de referência, nas minhas propostas pedagógicas. E aqui, antes, né, a gente já está finalizando, mas um convite para você que eu reforço. Nós temos outras formações sobre a educação infantil, trabalho, como incluir essas crianças com deficiência. Então, mire a câmera do seu celular e acompanhe as outras formações também que estão disponíveis para vocês no canal da Secretaria. E estejam acompanhando, porque é um material muito rico que vai ajudar vocês a contemplar todas essas crianças no seu planejamento das suas práticas pedagógicas. Então, acompanhe as outras formações também, que são várias formações. Então, mire a câmera do seu celular e participe, assista às outras formações que vai contribuir muito para a sua prática pedagógica. E não esqueça, nós temos mais um encontro no mês de junho. Aqui por hoje é só e nós nos encontramos no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!